Fala galera, beleza? Murilo aqui falando. Sejam todos bem-vindos ao novo quadro Neuroinformações. Esse quadro tem como objetivo de passar nomes de substâncias que podem estar ajudando a sua ansiedade, tá bom? Ou atrapalhando, dependendo, né? E hoje o primeiro tema que a gente vai falar para estrear aí esse quadro é sobre a serotonina, tá bom, gente? Serotonina é uma substância aí que a gente vai ver que é muito importante aí, né, para quem está sofrendo com ansiedade e talvez até a falta dela, tá, pode estar prejudicando aí a ansiedade. Então, por isso que a gente vai falar sobre ela hoje, tá bom? Então, gente, é o seguinte, a serotonina, ela é uma substância assim do cérebro, chama neurotransmissor, né? O que é neurotransmissor? É o seguinte, esse neurotransmissor, tá? Ele vai passar algumas sensações, né? A função dele é passar sensações aí para o nosso cérebro, né? E tem os mais variados neurotransmissores, tá? Esse aqui, que a gente tá falando da serotonina, a função dele é estar passando para o nosso cérebro o prazer e bem-estar, tá bom? E também a gente, quando está com essa serotonina equilibrada no nosso cérebro, ela pode estar a gente pode estar equilibrando a nossa ansiedade e as situações que às vezes a gente vê como catastrófica, como uma situação negativa, né, ou algo assim, voltou, catastrófica ou algo assim, a gente pode estar enxergando a mesma situação de outra maneira quando essa substância ela está regulada, tá bom? Então, vocês viram aí como que é a importância dessa serotonina, tá? Então, a gente vai falar aí muito sobre ele, tá bom? Vamos lá. Umas pesquisas, né, gente, de 2014 para cá, andam evidenciando que essa serotonina aí, tá? Que esse hormônio aí, antes pensavam, né, os estudos aí apontavam, né, que pensavam que o intestino não tinha, né, tanto a ver com essa relação. Porém, estudos de 2014 para cá já revelam aí que a produção de serotonina é fabricada 90% no nosso intestino e 10% no cérebro, viu? O intestino aí é o maior fabricante de serotonina do nosso corpo, tá? Então a importância aí da gente estar olhando para esse nosso intestino aí com mais foco, né? Cuidar melhor dele e com isso aí a gente tá sabendo que de lá que podem vir aí essas substâncias boas para a gente estar aproveitando aí o máximo, né, do nosso corpo, tá? O máximo assim para a gente estar equilibrando a ansiedade, tá bom? Como começa isso, né? É o seguinte, quando tem muito da alimentação também, que o corpo vai absorvendo tudo, né, que a gente vai comendo, né, vai ingerindo, e isso daí vem de algum lugar. E tem uma substância, né, nos alimentos que se chama triptofano, tá? É um nome meio complicadinho aí. Aí a gente ingere, né, esses alimentos que contêm triptofano, tá? E depois o intestino, num processo, ele transforma tudo isso, né, esses alimentos com triptofano, em serotonina, tá? E essa serotonina, ela caminha por um nervo, tá? Que chama nervo vago, que a gente tem no corpo. Ela caminha até o nosso cérebro. E daí a gente vai sentindo, ela vai fazendo isso daí, esse caminho aí pra gente estar sentindo essa serotonina no corpo, tá bom? E é assim, mais ou menos que tá, eu tô falando bem por cima aqui, tá bom, gente? E é assim, mais ou menos, que acontece essa relação do intestino e do nosso cérebro, tá? Mas nem sempre, né? Por isso que a importância de cuidar do intestino, porque nem sempre o intestino ele pode estar transformando, né, nesse processo, ele pegar o triptofano
e transformar em serotonina. Por quê? Porque às vezes, né, por algum desgaste, uma inflamação, né, ou a pessoa não está cuidando muito bem do intestino, ele não tem essa transformação e fica danificada, tá? Então isso daí já dificulta da pessoa ter mais serotonina daí. Um dos motivos que podem estar dificultando essa transformação aí, nesse processo, pode ser o estresse, tá? O estresse daí, ele mexe com o sistema nervoso, tá? Ele altera o sistema nervoso e o sistema nervoso altera o intestino, tá bom? Então isso daí fica muito ruim para a pessoa. Por isso que o estresse, aí você já viu a relação estresse, intestino, serotonina, tá? Já vai dando uma ligada em tudo isso, fazendo essa associação, tá bom? E quais são os alimentos que você, eu, todos nós, né, podemos estar ingerindo para estar fabricando, né, para dar mais triptofano, a substância que eu falei ali, para o nosso corpo, né? Existem os mais variados, tá? Vou falar alguns aqui que a gente pode estar ingerindo, que são ricos em magnésio, em vitamina B3 e em vitamina B6, tá? Esses três aí podem estar sendo ingeridos, tá? Que eles têm concentração aí de triptofano, tá bom? Eu vou até ler aqui para não perder, tá? Esses alimentos aí que eu falei para você, para você já tá vendo se você tá comendo eles também, tá? Ó, derivados de animais, né? Carne de porco, carne de frango, peixe, né? Tudo isso aí faz e tem triptofano, tá? Semente de gergelim também pode estar sendo aí ingerido, tá bom? Banana, muito bom, tá? Banana verde, pelos estudos que eu fiz aí, é melhor ainda. Porém, eu acho que meio difícil, né, mastigar banana verde, só que tem algumas receitas aí que, se você for atrás de nutricionista, lógico, de alguém especializado, pode achar até uma maneira aí de estar consumindo essa banana verde aí no meio de outra receita, tá bom? Vamos lá, abacaxi também, muito bom. E folhas verdes, né? Como assim? Alface escura, rúcula, agrião, couve e brócolis. São muito bons aí para você estar ingerindo, tá bom? Que todos esses daí contêm triptofano, tá ok? Então, por que é importante você saber disso também, né? Além de você saber de tudo isso, o que mais pode te ajudar a serotonina? É o seguinte, gente. Também a serotonina, quando ela é fabricada, que ela já está pronta, ela tem um outro processo que ela se transforma na melanina, tá? O que é essa melanina? A melanina é uma substância do nosso sono, tá? Essa substância do sono que faz a gente dormir, tá bom? E ela é mais fabricada ainda, ela tem melhor funcionamento no escuro, né? E por isso que é importante a pessoa ficar em ambientes escuros para estar dormindo, tá bom? E isso daí pode ter um déficit, né? Pode estar atrapalhando se a pessoa não tem serotonina. Então vocês viram que uma coisa pode estar puxando a outra, pode estar atrapalhando a outra, né? A serotonina atrapalha a serotonina atrapalha o intestino, né? Ajuda o intestino, e daí quando ela é formada, a serotonina produz a melanina e daí a pessoa consegue dormir, tá? Então, vamos colocar um olhar de trás para frente aí. Muitas vezes a pessoa não está conseguindo dormir porque lá atrás, né, puxando aí a linha aí de produção de hormônios, né, substâncias, lá atrás ela não está produzindo a serotonina no dia a dia dela. Então isso daí pode estar dificultando ela para estar tendo mais sono no fim do dia, tá? Olha então a importância aí dessa serotonina, tá bom? E como então, né, você agora já viu, já sabe que a serotonina é muito importante, né, para diminuir e controlar a ansiedade e também para o sono, tá? Então como que você pode aí estar lidando melhor com essa situação? Primeiro, né, você tenha um olhar amplo de como que você
tá comendo, né? Como que tá a sua alimentação aí no dia a dia? Você tá almoçando bem? Você só tá comendo as porcariadas, pouca fruta, poucos legumes, né? Como que tá aí o seu prato no dia a dia, tá? Então, já tem uma visão ampla durante todo o seu dia do que você tá fazendo, o que você tá comendo aí, tá bom? E outra coisa também, né? Como eu disse lá antes, o estresse também, ele pode estar atrapalhando aí o funcionamento do seu intestino. Então, você está muito estressado, né? Você tem que dar uma olhada aí por que está estressado, o que está acontecendo a fundo, tá? Então, tenha bastante um olhar, assim, bem amplo, tá? Fica com o olho clínico em todas essas situações aí que você pode estar passando, né? Você pode estar vendo isso daí, tá bom? E por onde começar, né? Você pode começar vendo, né, como eu disse para vocês, essa situação do que você está comendo, como você está comendo, tá? Tá tentando ingerir aí esses alimentos com triptofano, tá bom? E, né, é recomendável também que você se ache, você já viu, né, que às vezes pode estar, o erro pode estar na alimentação, né? Aí você viu, Murilo, não estou me alimentando direito, né? A minha refeição aí do dia não está muito bem, não está muito organizada. Você pode ir no nutricionista daí, tá bom? Então você já chega assim, meio que pronto lá, né? Você chega assim, ó, eu quero um regime, uma dieta, não sei como você vai falar para ele. Eu quero que contenha, né? Que eu consiga aumentar minha serotonina, tá? Você pode falar assim para ele também, não tem problema. Se quiser falar de modo mais simples, pode falar assim, eu quero uma dieta assim, mais baseada para controlar a ansiedade, tá bom? Então, se ele for um bom profissional, ele vai te ouvir, ele vai perguntar as coisas para você e você vai explicando para ele mais profundamente daí sobre tudo isso que você está passando, tá bom? Gente, se vocês quiserem estar fazendo alguma pergunta, vocês podem fazer, porque agora a gente vai para a nossa revisão, tá bom? Vamos lá. Hoje a gente falou aí sobre a serotonina, tá? Algo muito importante que a gente tem que estar vendo, né? É um hormônio, um neurotransmissor que libera substâncias boas no nosso cérebro, que as substâncias se focam, né, no equilíbrio aí da ansiedade, tá bom? Esse equilíbrio da ansiedade e no bem-estar também, tá? No prazer, e tudo isso é importante. A gente viu que a maioria, 90% da nossa serotonina é fabricada no intestino, depois ele passa para o cérebro, e como é importante a gente estar consumindo alimentos com triptofano, tá? Derivado de carne, né? Como peixes, frango, né? Carne de porco, todas essas coisas, folhas verdes, tá? Banana, abacaxi, tudo isso é bom para a gente ter o triptofano, tá? Que se transforma aí depois de um processo em serotonina, tá bom? E a gente viu como a serotonina é bom, que depois ela se transforma em melanina, que essa melanina é o hormônio que nos ajuda a dormir à noite, tá? Isso daí já é uma vantagem a mais aí para você estar olhando melhor essa serotonina de perto. Porém, para você ver mais isso de perto, para você ter mais olho clínico e uma indicação melhor sobre tudo isso, você pode estar indo no nutricionista para ver certinho como ele pode montar essa dieta para você, como que ele pode colocar aí várias coisas para você já estar colocando em prática, tá bom? Oi, Lani, boa noite. Tudo bom? Boa noite para vocês então aí, pessoal, tá? Isso daí que eu tinha para falar hoje, tá bom? Então, tchau e até mais.